O habitat do leão. O habitat do leão, o habitat natural, a morada natural do leão é a savana, é a selva. Nós podemos ver esses animais, se formos ali, eu não sei nem se está aberto ainda o zoológico ali a Quinta da Boa Vista, não sei, fecha ou não fecha. Se nós formos lá, nós vamos encontrar o leão. Vamos encontrar diversos animais selvagens, silvestres. De repente, em algum outro cativeiro, alguma amostra, nós podemos encontrar morcegos e formigas. Mas o zoológico do Rio ou qualquer outro zoológico não é a morada do leão. O leão não é de lá. O habitat natural dele é na selva. O habitat natural do urso polar é lá no Polo Norte, no Ártico. Cada um tem um habitat natural. Cada um tem um lugar de origem. Um lugar onde foram nascidos. Ainda que esse leão ou que esse urso tenha nascido num cativeiro, tenha nascido ali no zoológico da Quinta da Boa Vista. Mas a mente do leão é da savana. Mas o propósito dele é selvagem. Por mais que ele tenha nascido em cativeiro, ele não é de cativeiro. Para começar a ministrar, amados, eu quero fazer duas perguntas e você não precisa me responder. A resposta é para si mesmo. Onde é a tua morada espiritual? Qual o teu endereço espiritual? Aonde você está morando espiritualmente? Eu não estou falando, onde é que você mora? Eu moro na rua Recife, número 91. Não. É a tua morada espiritual. A tua morada espiritual. Porque eu falei que o habitat natural do leão é na selva. Ele pode estar lá, mas lá não é o lugar dele. Ele está no zoológico, mas o zoológico não é o lugar dele. Hoje, quem sabe nós chegamos aqui, entramos na igreja hoje, meio deprimido, oprimido. Entramos na igreja hoje, de repente alguém entrou, porque não aguenta mais viver nas drogas, ou na bebida, ou no cigarro, ou na mentira, ou no engano, ou na traição, no adultério. E você está vivendo aí. A tua morada ultimamente é no cigarro, é na bebida. Ultimamente a tua morada é em todo meio, em todo lugar onde não agrada a Deus. Você pode estar lá, mas eu quero te dizer que a tua morada não é aí. Aleluia! A tua morada não é nesse meio. A tua morada, nós lemos aqui, é no esconderijo do Altíssimo, é na sombra do Onipotente. Ainda que você esteja vivendo uma vida de desilusão, esteja morando na desilusão, esse não é teu lugar. Fala para o teu irmão, esse não é teu lugar. O teu lugar, fala com voz de autoridade, o teu lugar é no esconderijo do Altíssimo. O teu lugar é a sombra do Onipotente. Não é teu esse mundo. E aí se lá na frente ele vai dizer assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. Teu lugar, querido, não é no mundo de mentira. Não é no mundo de mesmice, de mesquinharia, mundo de facções. É a sombra do Onipotente. E quando nós falamos de sombra, pastores, nós estamos falando
de perto. Nós temos que estar perto, amado. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que tem a sua morada na sombra do Onipotente, ou seja, perto de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, perto de Deus, vai descansar. Sabe por que você não está descansando? Sabe por que você não está em paz? Sabe por que nós não estamos em paz? Porque nós não estamos na sombra do Onipotente, estamos distantes. E digo mais, a gente só vamos caminhar na sombra de quem nós confiamos. Eu só caminho na sombra de quem eu confio, porque a sombra fala de estar perto. O obreiro Tiago, ele não estava na minha sombra porque ele estava longe, o diácono estava perto. E para onde a minha sombra fosse, ele ia caminhando. Ele ia estar perto. A sombra fala de estar perto, amado. A sombra fala de confiar. Quantos confiam no Senhor? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E por que nós não caminhamos perto dele? Será que nós confiamos só de boca? Será que a nossa confiança em Deus, pastor, está só de boca? Eu confio em Deus, mas na hora que o bicho pega, eu vou correr lá pro agiota, eu vou correr lá pro bruxo, eu vou correr lá para não sei aonde, e eu nego a Deus. Eu corro para todos os lugares, menos para a sombra do Onipotente. Eu não sigo a sombra do Onipotente. É porque eu não confio. E aí eu vou te dizer uma coisa. Aonde nós estamos morando hoje, e entenda bem, eu não estou falando de morada física. Eu não estou falando de casa física. Eu estou falando de morada espiritual. Eu estou falando do teu estado espiritual hoje. Aonde nós estamos morando hoje é resultado de quem nós seguimos lá atrás. Você não entendeu? Quem nós decidimos seguir lá atrás nos trouxe até aqui. E aí eu vou te dizer, se hoje você está bem sucedido, se hoje você está cheio do azeite, se hoje você está animado, se hoje você está cheio de Deus, é porque você seguiu uma pessoa cheia de Deus. É porque o teu líder, o teu pastor é cheio de Deus. É porque aquele que tu segue é cheio de Deus. Mas se você hoje está abalado, deprimido, depressivo, angustiado, magoado, respirando pelos aparelhos espiritualmente falando, a ponto de desligar isso aí, é porque você seguiu uma pessoa sem fé, desanimada, depressiva. É porque você seguiu uma pessoa que estava tão desanimada quanto você. Uma pessoa depressiva, queridos, uma pessoa angustiada, ela tem a capacidade de conduzir diversas pessoas ao desânimo. Pedro, ele adentrou numa casa onde estava cheio de pessoas deprimidas, depressivas, angustiadas e desesperançosas, sem esperança. E ele falou assim, ó, eu vou pescar. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando nós perdemos a nossa esperança, nós voltamos a fazer as práticas que nós fazíamos antes de conhecer Jesus. Se você for ver Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus fala assim, Pedro, vem que eu te farei pescador de homens. E aí ele seguiu a Jesus. Ele confiava em Jesus. E ele seguiu. E Pedro deixou de ser pescador de peixe para ser um pescador de homem. E ele caminhava com Jesus, seguindo Jesus, seguindo Jesus. E eles foram criando um relacionamento, foram criando laços, vínculos.
E aí Jesus morreu. Jesus morreu. E neste dia aqui, esse fato, essas pessoas estavam depressivas porque Jesus havia morrido. E Pedro entrou lá e estava todo mundo angustiado, e Pedro foi tomado da angústia. Ei, ou você contamina o ambiente onde você está, ou você vai ser contaminado por ele. Quando eu chego no lugar, ou eu contamino, pastor, o ambiente, encho aquele ambiente da presença do Senhor, da paz do Senhor que excede todo entendimento humano, ou eu serei contaminado por aquele ambiente. Muito se fala que quem tem a paz dá a paz. Quem tem a paz dá a paz. Pedro, se ele entra ali cheio de paz, olha só, Jesus morreu sim, mas ele falou que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então se levanta, gente, vamos anunciar o Evangelho, vamos tocar a nossa vida. Ele ia contagiar toda a casa. Mas ele entrou e estavam todos cabisbaixos. E aí o que ele fez? Ficou cabisbaixo também. Ele foi contagiado pelo ambiente, pelo desânimo. Eles estavam com a autoestima deles, estava lá embaixo. Eles foram contaminados. E Pedro, da mesma forma, foi contagiado. E aí Jesus morreu. Ai, acabou tudo. Jesus morreu. Vou voltar a pescar. Quem sabe você pensou assim, ai, acabou tudo. Agora eu vou voltar para lá, para onde eu estava. Eu vou voltar a ser aquele crente menino que eu era. Eu vou voltar a ser aquela pessoa depressiva, porque eu perdi a minha referência. Semelhante a Pedro. E se angustiou. E se deprimiu. E Pedro, quando ele fala assim, eu vou pescar, vocês leram aqui, o que os outros discípulos disseram? Nós vamos contigo também. Eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia também. Eu fazia isso e é isso que eu vou fazer. Eu bebia, eu vou voltar a beber. Eu roubava, eu vou voltar a roubar. Quando a pessoa perde a esperança, quando a pessoa perde a sua fé, é isso que acontece. Mas aí Jesus ressuscitou. Ele apareceu para os discípulos e falou assim, ei, Pedro, estou conjecturando agora. Traz à memória aquilo que te dá esperança, Pedrão. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ei, querido, presta atenção. Foque no futuro, amado. Foque no futuro. Lembre-se do que você aprendeu e põe em prática para avançar para o futuro. Lembre-se do que foi ensinado e põe em prática para avançar para o futuro. Jesus fala para Pedro, Pedro, desperta, cara. Esqueceu de tanta coisa que eu te ensinei. Eu falei que eu iria morrer, mas ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Eu falei, Pedrão, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não vos deixarei só. Ei, Pedro, a minha graça te basta. É tempo de se levantar. É tempo de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nós temos aprendido? O que nós aprendemos?